Olá, seja muito bem-vindo ao ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4 da matéria Teologia. Hoje nós vamos encerrar esse livro, ok? Olha aí, pessoal, o tanto de matéria que a gente estuda, ó. Estamos estudando essa primeira aqui, ó, currículo do curso, ó. Esse é o currículo do curso e hoje nós vamos encerrar essa matéria de teologia com a lição de número 4, ok? Você que está nos acompanhando com o seu livro, é na página de número 28. Você que não tem livro, entre em contato conosco. O WhatsApp está aqui embaixo para você pegar a tua coleção de livros em PDF e livros físicos, que você está pegando as aulas gratuitamente, e eu quero formar todas as pessoas que estão nos assistindo, tá bom? Vamos lá, lição 4, Teologia, lição 4, página 28. Hoje nós vamos estudar sobre a teofania. Vocês já ouviram falar da teofania? Teofania, o termo teofania vem de duas palavras gregas, que significa Deus em forma humana. Teofania, a palavra grega que significa Deus em forma humana. A teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos humanos de forma visível e audível. A teofania é uma forma de Deus se apresentar aos seres humanos, igual Deus se apresentou para Abraão, para Adão, para Moisés. Teofania. Deus Espírito no céu vem para a terra e se apresenta como ser humano. Isso dá o nome de teofania. A palavra teofania é grega. Vamos ver aonde Deus se apresentou para Abraão. Em Gênesis, pega a sua Bíblia e acompanha conosco. Gênesis, capítulo 18, versículo 33. E também Gênesis 18, 1. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhares, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E foi-lhe o Senhor quando acabou de falar com Abraão. Olha aí, Deus se apresentou para Abraão. Abraão estava na porta da casa dele, apareceu um anjo. Aquele anjo não era anjo, era o próprio Deus. Então dá o nome aí de aparição, teofania. Deus em forma humana. Agar é uma mulher que também teve uma visão, e ela chamou o nome do Senhor como falava, tu és o Deus da vista, porque disse, não olhei eu também aquele que vi? Gênesis 16 e 13, a mulher teve uma visão de um anjo especial, esse anjo é o próprio Deus, Agar é o nome dessa mulher. Também Jacó, e Jacó porém ficou só, e lutou com ele um varão, até a alva subia. Acompanha comigo na sua Bíblia, Gênesis 32 e 24. E Jacó teve uma luta com Deus, ele viu o anjo, aquele anjo era o próprio Deus, ou o próprio Cristo pré-encarnado. Então ali é uma teofania, Deus se apresentou de forma humana aos seres humanos. Antropomórfico, o que é antropomórfico? É Deus de forma humana, por exemplo, não está gravado o meu ouvido para que não possa ouvir as vossas orações, a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Isso dá o nome de antropomórfico. Esse termo significa Deus humano, de uma forma humana. Deus é espírito, mas quando ele quer se apresentar de forma humana, ele se apresenta dessa forma, antropomórfico. Deus tem face, a minha face nenhum homem verá. Deus tem mão, a mão do Senhor não está encolhida. Deus tem braço, mas isso aqui é uma forma humana de nós compreendermos Deus. Na verdade, Deus não tem, é uma forma humana. Eu já falei que Deus é luz, Deus é espírito. Nenhum teólogo explica como é o corpo de Deus pela Bíblia. Eu já li a Bíblia dezenas de vezes. Não existe um versículo sequer falando como que é a forma do corpo de Deus. Tá? Embora Deus se apresenta como face, como mão, como braço, como olho, como rosto, com cabelo, com boca, com nariz, com pé, com ouvido, que são base bíblica, porém
é forma humana de nós compreendermos o ser espiritual, que é Deus. Agora, monoteísmo. O que significa monoteísmo? Monoteísmo é uma palavra grega que significa a crença em um só Deus. Você crê que há um só Deus, então você é monoteísta. A palavra mono é um, poli é muitos. Então, monoteísmo. Mono, do grego, é um. Teísmo é Deus. A palavra Deus, do grego, é theos. Do hebraico é Elohim. Do grego é my God. God. Do português, Deus. Da língua árabe, Allah, é o Deus dele. Então, a palavra Deus é teísmo. Teísmo é Deus. Monoteísmo, único Deus, que é a nossa crença. Eu sou monoteísta. Todos os pentecostais, evangélicos, são monoteístas. Os judeus são monoteístas, tá bom? É a crença em único Deus. Você crê que é o único Deus que criou todo o universo, então você crê na crença monoteísta. Monoteísmo. Monoteísmo significa um só Deus, único Deus. Tá? Isso aqui é a Bíblia, é a Santa Trindade, é o cristianismo que crê no monoteísmo. E o que é o politeísmo? Politeísmo é totalmente diferente, né, pessoal? Politeísmo significa do grego muitos deuses. A palavra poli é muito, teísmo é Deus. Politeísmo é a crença em vários deuses. Isso aqui é para a Grécia antiga, para país, a Índia, que tem muitos deuses. Da Índia tem mais de 23 mil deuses. A Índia é um país politeísmo. Israel é um país monoteísmo. Mono é um, poli é muito. Veja a diferença. Politeísmo, portanto, significa a crença em vários deuses. Tá bom? Lembrando que o pai de Abraão era politeísmo. Muitos deuses. Está lá em Josué capítulo 24. Abraão depois se tornou monoteísmo. Porém, a família do Abraão era politeísmo antes da chamada dele. Tá bom? Agnosticismo. Não saber. Isso aqui é uma filosofia grega. Agnosticismo. Não saber. A mente humana não sabe a capacidade de conhecer Deus. Vamos ver agora o panteísmo. O que é o panteísmo? Panteísmo diga que tudo é Deus. Essa parede é Deus. Essa cadeira aqui que vocês estão vendo é Deus. Esse livro aqui é Deus. Esse microfone é Deus. Tudo é Deus. O sol, a natureza. Panteísmo dá o nome dessa crença. Panteísmo é uma palavra grega que significa tudo é Deus. É uma heresia. Panteísmo é heresia. Não existe. Então, resumindo aqui, o monoteísmo é bíblico. O politeísmo é heresia, é errado. O agnosticismo, então, heresia. Panteísmo, heresia. O que é heresia? É contrário ao ensino da palavra de Deus. Vá anotando aí. Depois tem o deísmo. No grego, admite que haja um Deus pessoal e criou o mundo, mas insiste em que, depois da criação, Deus entregou o mundo para ser governado pelas leis da natureza. O deísmo é uma palavra grega que significa, é uma crença que significa Deus criou tudo, mas Ele criou e virou as costas para a natureza e a natureza que se vira, a natureza que rege as leis. Deus está longe da natureza. Não, Deus criou a natureza e está perto. E quem manda a chuva, quem faz o sol, esse sol lindo aqui, ó, que está brilhando aqui, quem fez? Deus. O deísmo, ele diz que Deus criou a natureza, virou as costas e foi embora. É heresia, ok? É errado esse estudo. Ateísmo é a pessoa ateu. A palavra ateísmo significa sem Deus. Tá bom? Vou repetir. A palavra ateísmo do grego significa sem Deus.
O sentido etimológico do termo ateísmo é sem Deus. É uma negativa franca, ou seja, não tem aquela pessoa de eu sou ateu, então ele crê na crença ateísmo. Ele não crê em Deus, então ele é ateísta. Tá? Lembrando que a palavra teísmo é Deus, mas como tem um A na frente, é uma só negação de Deus. Teísmo é Deus e ateísmo é a negação de Deus. É o contrário, normal e anormal, tá bom? Então a palavra aqui é ateísmo, é uma negação de Deus. Materialismo, a palavra em si já está muito claro, né, pessoal? É uma negação, acredita tudo nas matérias, só na matéria. Acredita nessa cadeira, acredita no sol, na lua, leva o homem a ser materialista, a não acreditar nas coisas espirituais, porque existe o mundo espiritual e o material. Lembra de Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus, o mundo espiritual, e a terra, o mundo material. O espiritual precede o material. Lembra de Jesus? Buscai todas essas coisas, mas primeiro o espiritual. Então, por isso, esse corpo não é tão importante igual o espírito, porque o corpo é material, ele vai para a terra, mas o espírito é importante. Para Deus o que manda é o espírito, não as coisas materiais. E o materialismo, ele ensina o homem a ser material, certo? É um pensamento diabólico para materializar as coisas. Vai anotando aí. Agora, pessoal, eu quero resumir aqui. O Deus verdadeiro que o mundo não conhece, para nós finalizar essa lição aqui, ó. O Deus verdadeiro que o mundo não conhece. Tem muita gente que não crê em Deus, mas foi feita uma pesquisa dos 50 maiores cientistas do mundo. Preste bem atenção aqui que eu vou repetir. Foi feita uma pesquisa dos maiores cientistas do mundo, da França, Alemanha, Europa, Ásia, Brasil, Estados Unidos, os maiores cientistas do mundo. Estudaram a vida dele desde a infância. Dos 50 cientistas estudados, os maiores cientistas, os 50 maiores cientistas do mundo, os pesquisadores estudaram a vida dele a fundo e descobriram que todos eles, os 50 maiores cientistas, tinham problema com o pai na infância. O pai matou a mãe, o pai matou o filho, estrupou a filha. Eles cresceram com aquela revolta. Então, a grande chance para uma pessoa que vê um pai matando um irmão, a mãe, para ele ser ateu, é muito grande. Porque a figura paterna representa a figura paterna espiritual. Os pais, segundo a Bíblia, representam Deus na terra. Lembra que Deus deixou muitos mandamentos, 10. Mas tem um mandamento que tem promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolongem na terra. Nenhum mandamento na Bíblia tem promessa de bem-aventurança. Nenhum. Não matarás, não dirás isso, não cobiçarás. Mas quando chega no pai e na mãe, aí é diferente. Obedeça o teu pai e tua mãe, porque eu vou te dar uma promessa se você obedecer. Você vai viver muito na terra. Então é o único mandamento com promessa, é o mandamento de obedecer o pai e a mãe. O pai representa Deus na terra. Lembra de Deus quando ele se apresentou? Jacó! Oi, eu sou o Deus de teu pai e de teu avô, Abraão. O quê? O Senhor, o Deus de Abraão? Meu Abraão era bom demais, meu avô era bom demais, meu pai era bom demais. Então ele se alegrou. Imagina se Abraão fosse um carrasco, um perverso. Aí Deus ia se apresentar para o neto e falava: ô Jacó, eu sou o Deus do teu avô. O quê? Aquele safado, aquele ruim. Então, o pai representa a figura espiritual na terra, pessoal. Se você é um bom pai, você vai ter bons filhos. Se você é um péssimo pai,
os teus filhos têm a grande possibilidade de se ficarem desviados ou até ateu, certo? Não são todos as pessoas que vê o pai ruim que se torna ruim, mas a maioria, eu estou falando da maioria, tá bom? A maioria que vê o pai fazendo coisa errada, ele vai ser ateu, ele vai ser coisa ruim, certo? Então está aqui. Essa é a matéria de número 4, da matéria teologia. Eu vou resumir aqui essa aula, concluir. Pessoal, nessa lição, nós estudemos tudo isso aqui, ó. Preste atenção que eu vou ler aqui o que é que nós aprendemos nessa aula. Hoje é a 4ª aula. O que é que nós aprendemos durante toda essa aula? Primeiro, na lição 1, se você não assistiu, os vídeos estão aqui embaixo. Os links estão aqui embaixo. O que é que eu passei na lição 1, 2 e 3, que você não assistiu? Vai lá assistir. O que é que eu passei lá? A existência de Deus. A existência de Deus foi falado na lição 1. Deus e a criação, pessoal. Deus criou tudo, todas as coisas. Também está nas aulas anteriores. Você precisa ver. A personalidade de Deus. Eu passei na lição 2, pessoal. Deus é um ser pessoal, tem sentimento. Os atributos naturais de Deus. Nossa, essa aula foi muito boa. Se você perdeu, os vídeos estão aqui embaixo. Atributos morais de Deus. Os atributos naturais de Deus, eles são onipotência, onipresença, onisciência. O que mais? Eu passei os nomes de Deus. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Elohim, Adonai. O que significa El Shaddai? Deus Todo-Poderoso. Eu falei nas lições passadas, a palavra El significa Deus. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. A palavra terminação El, Gabriel, Emanuel, Miguel, Ezequiel, Joel, Josiel. Terminou com El no hebraico, significa Deus. El no hebraico é Deus, força ou poder. Foi feito na lição passada. E aí, a Santíssima Trindade, também na lição 3. Teofania, que é essa matéria aqui que nós estamos estudando. Monoteísmo, politeísmo, agnosticismo, panteísmo, deísmo, ateísmo e o materialismo. Certo? Foi essas matérias que eu passei aqui. E se você não assistiu, os links estão aqui embaixo. Compartilha para os teus amigos. Não tem aquela pessoa que precisa conhecer mais de Deus? Compartilha para ele. Eu estou fazendo essa aula gratuitamente para você compartilhar, para você deixar o seu joia, para você escrever, fazer pergunta, que eu prometo te responder, e se inscreva no nosso canal. Tá bom, pessoal? Para encerrar essa matéria, eu quero fazer uma oração com você agora, pedindo para Deus abençoar a tua vida. Querido Deus, abençoe esses alunos, que eles possam crescer na graça e no conhecimento, trazer mais conhecimento, Pai. Ajuda os teus filhos a ter mais condição espiritual de compreender Deus e a sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.